Vamos lá, vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar. Em nome de Jesus. Peço a você que encurva a sua cabeça, feche seus olhos comigo. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, mais uma vez. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado e que o Senhor possa acrescentar na nossa vida, Pai amado, aquilo que já é de necessidade, meu Deus, de cada um de nós, que o Senhor já enxerga, que o Senhor vê. Acrescente mesmo ao nosso coração, Pai amado, essa sabedoria, esse conhecimento, meu Deus, e que não venhamos ficar apenas na teoria, que venhamos, meu Deus, de fato aplicar, meu Deus, esse trabalho e ver os resultados, meu Deus, Pai, que são excelentes, Pai, como quando vemos a Tua palavra, quando ouvimos também, meu Deus, sobre homens de Deus que aplicaram esse direcionamento da parte do Senhor através da história da igreja, meu Deus. E eu creio, meu Deus, que é um tempo de grande crescimento, é um tempo de multiplicação que o Senhor tem enviado, meu Deus, para o nosso ministério, o Senhor tem enviado, meu Deus, para a nossa juventude, e cremos, Pai amado, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Meu Deus, que daremos muitos frutos em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu quero apresentar ao Senhor o coração de cada um aqui presente. Meu Deus, eu peço ao Senhor, conserve o coração deles, Pai. Conserve o coração deles como um coração de servo, como um coração disposto, meu Deus, mesmo, Pai, a fazer a Tua vontade. Pai, coloque a chama mesmo, meu Deus, Pai, a paixão pelas almas, o amor pelas almas, o amor pela Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, meu Deus, que o Senhor desperte o nosso coração para esse cuidado, meu Deus, para o discipulado, Senhor Jesus, que o Senhor tem, meu Deus, direcionado a gente para esse semestre, meu Deus, esse ano. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é bom e tem cuidado de cada um de nós. Eu quero pedir ao Senhor, assim como o Senhor Jesus fez a oração a Ti, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa conservá-los, Pai. Meu Deus, não deixe que ninguém se perca, Pai, mas que o coração deles seja um coração de discípulo, seja um coração fiel a Ti, em o nome do Senhor Jesus. É o que eu oro nessa hora e nas Suas mãos essa nossa aula de hoje, Pai. Que o Senhor continue ministrando, falando ao nosso coração, e o Senhor continue testificando coisas que o Senhor já falou ao coração de cada um deles. É o que eu oro nessa hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos dar início aqui ao nosso assunto de hoje, dando uma recapitulada. Semana passada a gente abordou acerca sobre a forma, né? Igual forma de bolo, né? A forma para o discípulo, né? Para se formar um discípulo, a forma ela precisa ser do padrão correto, senão não tem como. Ainda que você reproduza discípulos, se você é uma pessoa arrogante, você vai reproduzir uma pessoa arrogante. Agora, se você é imagem e semelhança de Cristo, com certeza você vai reproduzir imagens e semelhanças de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, existe o padrão correto. Nós vimos em João capítulo de número 12, versículo de número 24, qual é o padrão correto? Quando eu que aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu entendo que a minha vida agora, ela passa a ser de Jesus. Eu preciso viver para Ele, eu preciso viver para glorificar a Ele. E não para as minhas vontades, porque se eu vivo para as minhas vontades e eu estou dentro de uma igreja e eu vou reproduzir discípulos, não vai ser no padrão correto. Não é no padrão do eu, e sim no padrão de Cristo. A gente transfere Cristo, a gente reproduz Cristo que é em nós. Né? Então esse é o direcionamento, e a gente viu em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 14 e 15, falando do amor de Cristo que nos constrange. Para qual finalidade? Que é a finalidade de nós não vivermos para nós mesmos, mas viver para Ele. Assim, seremos de fato discípulos de verdade e conseguiremos reproduzir
a forma, o padrão de Cristo. Beleza, gente? Então, isso aqui foi só um resuminho do que falamos na semana passada. Hoje eu quero tratar com vocês, antes da gente entrar na parte, né, do discipulado na prática que eu falei com vocês, esse versículo aqui que tem falado muito ao meu coração esses últimos dias, 2 Timóteo 2, por favor, pegue aí a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo de número 2. Cara, isso aqui é incrível, quero que você preste bastante atenção nisso aqui, é muito bacana. Eu bebo água toda hora. Minha esposa está falando que eu bebo água toda hora. Mas tem que beber, senão fica seca a prega vocal, né? Todos acharam aí? Me dá um joinha, por favor. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Olha o joinha subindo aí, glória a Deus. Sabemos que o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi quem discipulou, né, o Timóteo. Timóteo foi um discípulo de Jesus. O pessoal falando, estou estudando capítulo 4. Cara, mergulha em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito também. Cara, discipulado, Atos 1, Atos 2, Atos 3, 4, 5, 6. Mergulha, cara. Você vai ver que tem muita coisa boa, tem muita direção de Deus, através, né, desse método de Jesus, e que principalmente os discípulos na igreja primitiva. Ai, tá dando retorno para mim aqui, por favor. Os discípulos na igreja primitiva, eles aplicaram isso, né, e foi fundamental. Timóteo, a gente sabe que Timóteo foi um discípulo do apóstolo Paulo, né? Timóteo foi um discípulo do apóstolo Paulo. Um versículozinho que eu quero ler com vocês, e preste atenção, por favor. Versículo de número 2. Diz assim, ó, a carta, né, do apóstolo Paulo para Timóteo. E ele diz assim, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Mais uma vez, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Cara, isso aqui é incrível, isso aqui é muito forte. Por quê, pastor? Porque nesse versículo a gente vê 4 gerações de discípulos. A gente vê Paulo falando para ele, o que de mim, né? E ele fala, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Aqui ele está falando de Timóteo. O que Timóteo tinha ouvido e aprendido com Paulo, ele disse, ó, confiam a homens fiéis e que sejam idôneos para ensinarem a outros, a 4ª geração aqui. 4ª geração. A primeira coisa que eu já digo para você, que um discipulado só é efetivo quando ele passa da 4ª geração. Um discipulado só é efetivo, só é eficaz quando ele passa da 4ª geração. Né? Eu falava, conversando com alguns líderes de jovens, né? Os líderes antigos e tal, e eles sempre citavam, às vezes, poxa, né, falando da nossa igreja em si, tá? Nossa igreja. Mas, poxa, a igreja tal, cara, tinha muitos jovens, era um trabalho com juventude lá que tinha muito forte,
e tal, tal, tal. Só que, tipo, depois que passa 5 anos, hoje, você não consegue mais ouvir daquela igreja, porque o trabalho acabou. Será que o trabalho foi um trabalho, vamos colocar assim, eficaz? Foi um trabalho correto? Foi um trabalho verdadeiro? Se a gente parar para analisar, é duro, né, ouvir isso, mas não foi. Por quê? Porque não teve continuidade. Quando a gente fala de discipulado, a gente fala de continuidade. Se a gente vê Jesus separando os 12, o ministério dele ali, 3 anos direto, investindo vida na vida, investindo vida ali nos discípulos, e depois que Jesus ele parte, né, para a glória, o que acontece? Ele deixa esses discípulos que também fazem a mesma coisa. Eu paro para poder refletir em Atos, capítulo de número 2, né? Ali, os estudiosos falam que tinha 120 pessoas reunidas, né, no mesmo lugar, todo mundo ali com o mesmo propósito. De repente veio o Espírito Santo, né, desceu sobre eles, foram repartidas línguas como de fogo. O Pentecostes era uma festa que tinha, né, festa cultural que existia, e eram, do nome ser Pentecostes, eram 50 dias após a Páscoa, né? E praticamente foi na Páscoa ali que o Senhor Jesus, né, foi levado na cruz, né, que a gente sabe, e se entregou por nós e tudo, e 50 dias depois que foi a descida do Espírito Santo. E nessa festa, tipo, do Pentecostes, muitas pessoas de diversos países iam para Jerusalém, né? Iam para a cidade ali para poder festejar, participar, porque era uma festa cultural. E eles estavam reunidos lá, os discípulos, né? Como Jesus ele fala para eles, cara, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles obedeceram. Aí naquele tempo, o que aconteceu? Tinha muita gente. Quando o Espírito Santo deu capacidade, né, aquelas pessoas a pregar, seja em outros idiomas, em outras línguas lá, e as outras pessoas entendiam, e depois o apóstolo Pedro, ele trouxe aquela mensagem, aquele sermão que 3.000 almas se converteram. E quando a gente olha, qual foi a atitude dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, qual Jesus denominou eles apóstolos? Foi dispensar cada um, agora cada um vai para a sua cidade, cada um vai para a sua casa. Quando a gente lê Atos 2, a gente não vê isso. Sabe o que eles fizeram? Eles se esforçaram para treinar, porque a partir do momento ali, numa pregação, tinha só aquelas pessoas específicas como discípulos, e do nada 3.000 almas são acrescentadas. 3.000 almas. O primeiro procedimento, o primeiro processo, né, para haver, né, como que eu posso dizer, um treinamento, né, vamos colocar assim, essa palavra, um treinamento para as pessoas, primeiro precisam se converter, que a gente chama de processo de evangelismo, né, de evangelismo, eu coloquei aqui processo de evangelização, processo de evangelismo. Aí o que acontece? Essas pessoas ouviram a palavra, elas receberam aquela mensagem e o resultado daquilo foi a conversão delas. E quando a gente vê, principalmente o versículo de número 42, 43, 44, você vai estudando ali, você vê que aqueles cristãos ali da cidade abraçaram aquelas pessoas, e a Bíblia fala que tudo eles tinham em comum, eles criam nos ensinos dos apóstolos, eles perseveravam na oração, eles foram aprendendo, eles tiveram um acompanhamento.
Os apóstolos, eles entenderam o que Jesus tinha feito com eles e eles queriam também fazer isso. Eles entendiam que era necessário fazer isso. Se você estudar mais a fundo, não dá para poder entrar em muitos detalhes, mas você pode ler Atos 2, depois você vai tirar essa conclusão, separa diversas versões da Bíblia, você vai tirar essa conclusão, você vai entender isso. Eles investiram, eles treinaram. Aí você vê lá, não diz quanto tempo foi, né? Não diz quanto tempo foi o correto que eles foram treinados, né? Mas a Bíblia fala que depois que houve uma perseguição, né? A Bíblia fala que o Sinédrio prenderam lá os apóstolos e tudo, houve um dispersar deles, né? Teve alguns que voltaram para as suas cidades. E quando a gente vê mais lá na frente o apóstolo Paulo com a missão de Jesus de pregar para os gentios de um povo que não era um povo judeu, né? Ele visitava essas cidades e, assim, eu creio muito nisso. Quando a gente olha, a missão deles era o quê? Era a missão do apóstolo Paulo, era pregar o evangelho para eles e incentivá-los a permanecerem firmes na fé. Ou seja, eu creio que muitos daqueles que estavam lá presentes em Atos 2, no Pentecostes, eles foram visitados, né, as missionárias do apóstolo Paulo, motivando eles a permanecerem firmes, aí foi estabelecendo a igreja do Senhor, né? Então, teve todo esse processo, o processo de evangelização e o segundo processo, que eu chamo de processo de edificação, né? Que foi um processo de acompanhamento. A Bíblia chega a dizer, você lendo ali Atos, capítulo 5, 6, você vê que os próprios discípulos, eles ouviam o que os apóstolos faziam e eles imitavam os apóstolos. A Bíblia chega a dizer que até muitos sinais também, né, aconteceram por causa dessa ousadia deles, né? Dessa ousadia deles. Eles estavam aprendendo, eles se tornaram alunos. Discípulos significa isso, significa alunos. Quando a gente olha, né? E nesse texto, a gente enxerga aqui, a gente, de 2 Timóteo, capítulo de número 2, a gente enxerga essas 4 gerações. 4 gerações. E onde a gente se encontra, né? Eu posso dizer que a gente é Timóteo. Eu creio que você foi selecionado, o seu líder, né, selecionou você, o seu líder me mandou o seu contato, porque você é um Timóteo. Você foi discipulado, você recebeu Jesus, você tem recebido um acompanhamento. Se a gente parar para analisar a nossa vida, né, às vezes muitas pessoas foram importantes para a gente no nosso desenvolvimento, não é verdade? Muitas pessoas foram importantes para a gente poder permanecer firme na palavra, para a gente poder memorizar os versículos, né? Às vezes alguém incentivando você a ler a Bíblia, incentivando você a ter o seu próprio devocional, né, ter aquele seu momento com Deus, seu momento de secreto, seu momento de particular com Deus. E você foi desenvolvendo, e hoje você encontra nesse treinamento porque alguém investiu em você. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar seguimento a isso. A pergunta que eu faço para você é: você se considera um discípulo de Jesus? Você se considera um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus, pastor? Eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho dito eis-me aqui, eu entendi, eu tenho abraçado a palavra, eu tenho amado a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Tudo que você recebeu, né?
Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, Timóteo. Tudo que você recebeu até esse tempo presente, que é de Cristo, você precisa confiar a homens fiéis. É por isso desse treinamento, por isso desse propósito. Eu creio que dentro da juventude você consiga enxergar pessoas assim. Eu creio que dentro da juventude tem aquelas pessoas que têm um coração muito bom, têm um coração de servo, né? Tem um coração de servo, tem um coração idôneo, né? Eu vou explicar já o que é isso para vocês, mas você consegue enxergar gente assim. Então são essas pessoas que talvez o Espírito Santo já está testificando no teu coração, é que você precisa investir. Discipulado, gente, discipulado requer tempo. Discipulado requer disponibilidade. Discipulado requer, muitas vezes, renúncia. Tem uma frase do Billy Graham que eu gosto muito. Eu separei ela aqui. É bem famosa, né? Todo mundo conhece ela, né? Ele fala assim, uma frase... O Billy Graham é um dos grandes pais da igreja, né? Em si, ele foi o que morreu mais recente, né? Morreu mais recente agora. E tem muitos ensinamentos. E a frase dele, né, que mais ecoa, né, falando sobre o discipulado é essa: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Cara, isso é fato. É fato. O discipulado custa tudo que temos. Então é tempo, vai requerer tempo seu. Às vezes você vai estar atolado no trabalho e aquela pessoa, ela está precisando conversar, ela está precisando de uma orientação, ela está precisando de alguém que ouça ela. Quem vai ouvir? O discipulador, o Paulo, o Elias, né, que tinha aquele todo cuidado com o Eliseu. É o discipulador, então a gente precisa entender isso. Nós precisamos estar disponíveis, encontrar essa disponibilidade. Se Deus está enxergando você, Timóteo, hoje, Ele quer que você, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem aprendido dele, seja passado, seja confiado a homens fiéis. E aqui eu já entro num direcionamento, né? A gente precisa aplicar um discipulado profundo, não algo superficial, tipo, só quando eu vejo a pessoa na igreja que eu vou falar. Não, a gente precisa estender isso para durante a semana, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando, tipo, nos meus compromissos do dia a dia, eu tinha que pegar como se fosse eu pegar o trem daqui de Campo Grande e ir lá para o centro da cidade. É uma viagem longa, né? E esse pastor, ele falava isso: se eu tenho uma viagem longa para fazer, o que eu faço? Eu combino com aquela pessoa que eu tô discipulando, e eu marco, vamos lá, vamos marcar na estação. Cara, vamos lá, eu quero conversar com você, vamos lá para a gente bater um papo. E fazendo coisas do cotidiano é a melhor forma para você transmitir Cristo. Transmitir Cristo, né? Fazendo coisas do cotidiano. E senta lá no trem ou vai em pé, no lotado, e começa a conversar sobre as suas experiências com Deus, aquilo que Deus tem falado ao teu coração ultimamente. E isso vai motivar ele, isso vai, né, cativar ele cada vez mais.
sabe? Investir tempo. Isso é imprescindível. Discipulado precisa ser profundo, não é superficial. Beleza? Uma coisa que a gente precisa ter discernimento. Vamos abrir esse parênteses aí. A gente precisa ter discernimento. Que discernimento, pastor? A gente precisa ter discernimento, né, principalmente com neófitos. O que é neófitos, pastor? Teve uma pessoa que eu falei sobre a palavra neófito. O que é isso? É uma nova droga? Tá amarrado. Neófito significa novo cristão, novo convertido, tá? Recém-convertido, né? Aquela pessoa crua ainda, né? Ainda não conhece muita coisa. Tem gente que, às vezes, né, estraga uma pessoa assim. Como assim, pastor? Estraga? Porque, às vezes, entrega muitas responsabilidades na mão de neófitos. E neófitos precisam ser acompanhados. Não é entregar missão na mão de neófitos. Porque se você entrega a missão na mão de neófitos, sabe o que acontece? É o que 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6 diz. Ele diz assim, né, quando ele fala lá, a pessoa que deseja o episcopado, né, a pessoa que deseja fazer a obra de Deus, deseja discipular, né, aí ele coloca um padrão e ele diz que a pessoa não deve ser neófita. Para quê? Para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Tem muita gente que, às vezes, a pessoa ela batizou agora, ou ela está chegando agora na juventude, acha que vai prender, entregando algumas coisas na mão dessa pessoa. Está errado. Porque o que vai acontecer? O coração dessa pessoa vai se ensoberbecer. Neófito, novo convertido, precisa de acompanhamento. Eu vou mostrar para vocês as necessidades do novo convertido daqui a pouco, tá? Mas fica comigo aí. Esse discernimento a gente precisa ter. E qual outro discernimento que a gente precisa ter? Isso é com relacionamento com o Espírito Santo, ele vai mostrar para você. A gente precisa saber, né, aquelas pessoas que querem e aquelas que não querem nada com nada. Porque dentro da juventude vai ter isso. Vai ter gente que está lá só de olho numa menininha. E vice-versa. Posso colocar assim, que o propósito não é Cristo. Tem gente que não quer nada com nada. Então, para você não perder tempo, né, e se cansar, porque discipulado, né, requer tempo para você, e você precisa ter pessoas certas. Claro que todo esse processo tem que ser em oração, observando, pedindo a direção do Espírito Santo, e ele vai mostrar essas duas qualidades aqui, que a gente já vê no próprio versículo, que precisa ser confiadas a homens fiéis. Pessoas fiéis. Como é que eu enxergo uma pessoa fiel, pastor? De cara eu já digo para você, João capítulo 15, versículo 7 e versículo 8. Você pode anotar? Eu vou ler aqui. Diz assim, palavras de Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E ele fala: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A pessoa fiel é uma pessoa que você enxerga a palavra na vida dela, não somente nos lábios, não somente no coração, mas na vida dela. Você enxerga a palavra, a pessoa ela vive de fato a palavra, né? Essa é uma pessoa fiel. João capítulo 8, versículo 31 e 32 vai mostrar para a gente também. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele é um versículo contínuo.
né? Não é um versículo que acaba somente aqui. Ele diz, né, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes a gente só pega esse último finalzinho do versículo, mas é um versículo completo, fala de discipulado. A pessoa, o discípulo, ele é fiel à palavra, ele vive a palavra, ele vive a palavra, né? Então, é essa característica de fidelidade. E, consequentemente, você não vai achar o pecado na vida dessa pessoa. Jesus, ele certa vez falou para os discípulos dele, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que eu vos tenho dito. Então, a pessoa que tem um relacionamento com a palavra, você já observou lá na juventude, tem alguém assim, é essa pessoa que você precisa abraçar e transferir a vida de Cristo para ela. Investir tempo na vida dela. Claro, trazendo aqui, né, um entendimento, papo reto, quarto rosa, menino discipula menino, menina discipula menino. Beleza? Isso aqui já é de praxe, né? Beleza. Então, a característica de fidelidade é essa. E a segunda característica, pastor, ele coloca aqui, confiam a homens fiéis que sejam idôneos. A palavra idôneo, uma das direções da palavra idôneo, das definições, né? Ele fala de ser apto, fala de ser competente. Eu gostei dessa aqui, né? Na verdade, era quando o texto ele diz ali que sejam idôneos para também ensinar, que sejam idôneos, que sejam competentes para ensinar. Isso é um dom do Espírito. E, consequentemente, a pessoa tem o Espírito. Se ela tem a palavra, ela tem o Espírito Santo. Se ela tem a palavra, ela tem o Espírito Santo. E, consequentemente, você vai enxergar. Tem pessoas que têm uma inclinação para ensinar. Tem uma pessoa que tem inclinação para ser mestre, né? Então, esse texto aqui, quando a palavra idônea é colocada aqui, é essa competência para ensinar. É onde você vai investir na vida dessa pessoa. Uma pessoa fiel, tem competência para ensinar, né? E você vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu e vai transferir Jesus, você já vai reproduzir Jesus na vida dessa pessoa. Ou seja, aí, consequentemente, ela vai também ensinar para outras pessoas. Aí o discipulado, ele tem esse processo para chegar até a quarta geração. Aí é só vitória, aí é só alegria mesmo. Estamos no caminho certo, né? Competência para ensinar. Isso aqui é muito forte. Precisamos guardar essa direção. Tinha outra coisa também que eu tinha que passar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Lembrem. Existem pessoas que vocês vão enxergar essa característica, só que a pessoa, ela até vai às reuniões, ela frequenta as reuniões, só que ela não quer se envolver muito. É uma pessoa que você enxerga tem um coração muito bom, ou até pessoas organizadas, né, tipo, na sua vida profissional, vamos colocar assim, só que ela não quer se envolver muito, ela quer ficar na dela. Essas pessoas, é necessário mesmo você se aproximar, chegar e conversar. Por quê? Porque ela pode estar passando por algum problema, às vezes algum vício do pecado, né? E ela tem vergonha de se lançar por causa disso. Talvez alguns aqui de vocês, foi assim no início da conversão, né? No início ali da caminhada com Jesus, né? Não se sentia à vontade para se lançar porque algumas coisas precisavam ser ajustadas, né? Na caminhada a gente vai também encontrar pessoas assim, e pessoas assim muitas vezes vêm para pessoas que também tiveram uma personalidade assim também.
Porque aquela questão que o próprio apóstolo Paulo fala, né? Consolai com a mesma consolação com que foste consolado. Você venceu, você sabe o caminho, você sabe como ensinar, sabe como passar adiante, né? Como ensinar aquela pessoa a vencer também. Então é necessário se aproximar, né? Muitas vezes a pessoa ela não vai te procurar, ela não vai até você, ela quer ficar ali, ela quer até assistir a palavra, ela ficar naquele ambiente cômodo, só que às vezes é uma pessoa reincidente, ela peca, ela fica pedindo perdão, peca, pede perdão, e fica naquele ciclo vicioso, e ela está precisando de alguém que seja um discipulador, que ensine, que mostre mesmo, né? Que mostre para ela como vencer o pecado. Lembra, novo convertido precisa de acompanhamento. Novo convertido precisa de acompanhamento. Precisa de alguém perto. Beleza? Até aqui de boa, gente? Ó, falei que ia passar um pouquinho do horário, a gente está em 10h58. Falei que ia passar um pouquinho do horário. Agora, eu quero entrar na parte prática. Vamos lá. Discipulado na prática. Isso aqui só foi uma introdução. Meu Deus. Tem muito conteúdo bom vindo aí, hein? Pausa para beber água. Tem só água aí, ó. Momento aí, ó. Patrocínio. Blessings. Tô brincando. Ninguém tá patrocinado aqui. Patrocinado pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Discipulado na prática, né? Como a gente aplica ele com perfeição, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, como eu falei, o novo convertido precisa de acompanhamento. Ele precisa de acompanhamento. Existem algumas necessidades básicas, né? De alguém que está recém-convertido. A primeira coisa que eu já digo para você, a primeira necessidade que o novo convertido ele tem, sabe qual é? É ter certeza da salvação. É saber que verdadeiramente ele nasceu de novo. Se você quiser ajudar essa pessoa, você também precisa ter essa certeza no teu coração. E aí, todos aqui têm certeza da salvação? Você tem certeza que é salvo? Oh, glória, a mãozinha subindo aí. Só tem certeza? Meu Deus do céu. Discípulo. E o discipulador principalmente. Lá na juventude a gente está falando de cuidado com a alma, né? Como esse mês de Setembro Amarelo. E eu tenho pregado para eles, né? Sobre os 3 tempos de salvação. Existe a salvação, né? Que vem do grego da palavra sotero, que representa a salvação pela graça, né? A gente não precisa fazer nada, é somente crer, não é por merecimento, é pela graça que a gente é salvo. E existe a palavra salvação do grego sozo, que fala de restauração. Porque os 3 tempos de salvação? É porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fala de passado, presente e futuro. O passado já aconteceu na cruz, né? Já aconteceu na cruz. Essa salvação aconteceu na nossa vida, né? Quando a gente creu na obra da cruz, né? Na entrega de Cristo na cruz. E o favor de Deus alcançou a gente, a graça de Deus alcançou a gente. E agora, a gente está passando por um próximo estágio de salvação, que é o estágio de restauração da alma. Cada vez que a gente recebe a palavra, a nossa alma está sendo restaurada. Aleluia.
Tiago, capítulo 1, versículo de número 21, ele fala sobre isso, ele diz, né, que a gente precisa deixar toda imundícia e todo acúmulo de malícia, recebendo a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A qual pode salvar a vossa alma. Esse salvar aqui significa, do grego sozo, significa restaurar. Então, esse processo de restauração da nossa alma está acontecendo. Então, a primeira coisa que o novo convertido ele precisa ter certeza é certeza da salvação. Então, qual é a primeira coisa? Coloca aí no chatzinho aí. Primeira coisa, primeira necessidade, né, do novo convertido. Qual é? Não, tem que... Ó, certeza da salvação. A galera tá colocando aí. Isso daí vai ajudando você a memorizar. A Lane tá falando aqui, gente, tem prova aí chegando. Eu vou aplicar a prova para vocês também. Então, ó, aula 1, em prática, vamos pegar firme. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Alguém pode ler aí pra gente? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Só desmutar o microfone e ler. Ninguém? Ninguém se voluntaria? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ok. Vamos lá, Jairo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo foi uma declaração do próprio apóstolo Paulo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas já se passaram e eis que surgiram coisas novas, né? Então, esse entendimento. Eu coloquei aqui o seguinte, que existem diversos casos de pessoas tomarem decisões, mas ao ajudá-las a crescer no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, descobrem que ainda vivem na prática do pecado. Lembra que eu falei, quando a gente aproxima, né? Tem gente que às vezes vive numa situação cômoda, mas o Espírito Santo te mostra ali que aquela pessoa tem um coração bom, né? Aquela pessoa ali, se ela é lapidada, ela vai dar muito fruto para o reino de Deus. Então, cabe essa sensibilidade também do discipulador, né? Cabe essa sensibilidade, né, dos Timóteos aí presente, né? E você vai enxergar, e quando você se aproxima dessa pessoa e você começa a ajudar essa pessoa, ela vai começar a enxergar algumas coisas que precisam mudar na vida dela, né? E quando, né, elas entendem e há essa mudança, é justamente esse texto que a gente acabou de ler. Ela se torna uma nova criatura. Ela se torna uma nova criatura, né? Salvação pela graça e a salvação de restauração. A de restauração vai vindo de encontro cada vez que a gente tem um encontro com a palavra. A palavra vai trazendo restauração na nossa alma, vai salvando a gente do pecado dia após dia. Beleza? De boa? Uma coisa importante aqui que eu quero falar com vocês é o seguinte, eu botei aqui, uma das formas de identificar uma conversão genuína é ver se a pessoa adquiriu novas atitudes em relação a Jesus Cristo. É notar se a pessoa mudou de comportamento em relação ao pecado. Né? Uma forma da gente identificar uma conversão genuína. A pessoa convertida, ela não vive na prática do pecado. Ela não vive na prática do pecado. Então,
Se houve mudança de comportamento ali, né, você consegue definir que houve uma conversão genuína na vida dessa pessoa. Mudança de comportamento, né? Eu sempre falo para a galera na juventude, eu falo para eles assim, gente, Jesus ele falou, vinde como estáis. Só que não é para permanecer como está. Tem muita gente que acha, ele me aceita como eu sou. Isso é frase de novela, é frase criada aí fora. Não está na Bíblia. Ele vai aceitar a gente naquele primeiro momento, vinde como estás. Tem gente que vai de bermuda, tem gente que vai com o coração partido, tem gente que vai todo arrebentado. Mas não quer dizer que vai ficar dessa maneira. Né? Lembra que eu falei? Todo encontro que a gente tem com a palavra vai restaurando a nossa vida. E a gente vai sendo transformado, como diz lá em, se eu não me engano, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, que fala que nós, com cara descoberta, refletindo a mesma imagem, que somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, né, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, a gente vai sendo transformado segundo a imagem e a semelhança do Senhor, de acordo com esses encontros com a palavra. Né? Então, o processo de conversão genuína a gente vê quando há uma mudança de comportamento em relação ao pecado. Né? E eu coloquei aqui, concluindo esse raciocínio, isso não significa ter entendido completamente a doutrina do senhorio de Cristo em sua vida, nem ter resolvido todos os seus problemas. Mas a mudança de comportamento tem de ser visível. Tem de ser visível. Ele agora vê Jesus sob um ângulo da luz, né? Base aí para você, se quiser anotar, ver Jesus sobre o ângulo da luz, você tá baseado nesse versículo. 1 João capítulo 5, anota aí, depois você lê. 1 João capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Já estou terminando, tá, gente? Mais uma hora aqui a gente termina, tô brincando. 1 João capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, tá? Esse aqui é o texto para a gente ver Jesus sobre o ângulo, né? O ângulo da luz. E passa também a detestar o pecado. 1 João 9, né? Esse aqui é pessoal que já tem decorado o versículo, né? Se confessarmos aos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E em outras palavras, houve mudança de vida, né? Isso aí, ó, o pessoal está comentando aí, ó, mudança de comportamento, mudança de vida. Beleza? Então, a primeira necessidade do novo convertido é ter certeza da salvação. Ter certeza da salvação. Beleza. E a segunda? Somente são duas. A segunda e última necessidade do recém-convertido. Alguém chuta aí qual que é? Alguém chuta aí qual que é? Necessidade do recém-convertido? Não, você não vale. Você não vale. Você sabe já desse estudo que a gente fez. Alguém chutou aí no chat? Aceitar a mudança. Mudança de vida, servir. Legal. Rede de apoio, cristãos maduros, o discipulado, batismo, fruto do Espírito. Que legal. Ser acolhido, nossa, top. Ser acolhido. Na verdade, a segunda necessidade do recém-convertido é ser aceito. Fala assim desse acolhimento. É ser aceito. Ser aceito. Sabe por que muita gente sai da igreja? Às vezes alguém que começando aquela caminhada, às vezes não é incluído. Ele não se sente parte. Eu já ouvi de jovens que, tinha 7 anos em um lugar, cara. 7, 8 anos ali, já estava servindo, já estava ajudando nas coisas. Só que, quando veio conversar no gabinete, pastor,
eu não me sinto parte daqui. Eu não me sinto parte. Cara, isso me chocou, cara. Eu falei, como assim? Você tá perdendo esse tempo todo, cara? Eu não tô entendendo. Mas às vezes é que os Timóteos ainda não entenderam que são Timóteos, que precisam transmitir, que precisam acolher, que precisam abraçar, que precisam investir em vidas fiéis, idôneas. Cara, é isso. Aceitação. E para ser aceito, né? Tipo, eu acrescento mais uma coisinha, né? Eu coloquei aqui. Ele precisa de duas coisas aqui. Ele precisa de amor e de aceitação. Eu lembro que eu conversava com uma líder e ela falou comigo isso, cara, assim, mexeu com o meu coração, porque eu falei assim, Deus, que a nossa juventude seja diferente. Se as pessoas elas olham para a juventude e dizem que ela é o futuro da igreja, que de fato a gente venha fazer a diferença e não venha ser dessa forma. Porque o caso que aconteceu, não sei nem se ela está aí, né, a irmã, e ela me contou que um domingo de manhã, né, a igreja, o pastor já estava pregando, igreja nossa, né, vamos colocar assim, o pastor estava no púlpito pregando e os obreiros estavam enfileirados na parede, né? Como em muitas igrejas os obreiros ficam, né? Com a mãozinha para trás, assim, enfileirado na parede. Só que ela falou que ela estava na portaria. Ela estava na portaria. E o pastor já estava na palavra. E no momento ela viu se aproximando uma mulher que assim, ela não estava com vestes adequadas para assistir um culto. Ela tinha acabado de vir da noite. E quando ela falou que olhou, ela viu no olhar dela que ela estava com sede. Estava com sede de ouvir a palavra. E naquele momento ela veio em direção à porta da igreja. Ela chegou a receber essa mulher na porta da igreja. Sendo que quando ela entrou, né, no hall de entrada, o pastor estava pregando, e ela tentando convencer essa mulher a sentar pelo menos nos bancos de trás ali para poder ouvir a palavra. Essa mulher, ela olhou para os obreiros que estavam em pé na parede, e os obreiros que estavam em pé na parede olharam para ela com um olhar de condenação. Porque as vestimentas delas, uma justificativa assim, plausível, né, que não é o amor de Cristo, não ensina a gente assim. Uma justificativa esfarrapada, vamos colocar assim, que as vestimentas daquela mulher não era uma vestimenta adequada para assistir um culto de domingo. E acontece que com aquele olhar, a mulher, ela estava ali mesmo no hall de entrada, ela tomou a decisão de sair pela porta e ir embora. E essa irmã, ela insistiu, não. Aí ela virou e falou assim, mas você viu como que eles me olharam? Gente, um olhar às vezes fala mais do que palavras, velho. A gente precisa, cara, a nossa igreja, sabe? A juventude, se a juventude ela entender isso, se a juventude entender o potencial e que o poder de trazer uma revolução de amor está nela, daqui para o futuro da nossa igreja, cara, a nossa igreja vai ser diferente. Entende? Vai ser completamente diferente. Mas se cada um de nós despertarmos o Timóteo e fizermos a diferença, sabe? Abraçar, cara, independente se está sujo, fedendo,
Jesus, ele chega a dizer para a gente, se eu não me engano é João 13, João 13, ele fala também sobre isso. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas não é de qualquer jeito. Ele fala: como eu vos amei. Cara, o discípulo, ele precisa amar como Jesus ama. E como que Jesus ama? Quando jogaram aquela prostituta que foi pega em pleno ato de adultério diante dele, ele começa a escrever na areia, né? E ele fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E foi saindo um por um, e ele pergunta para a mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela olha procurando: não tem ninguém, Senhor. E ele mesmo diz para ela, ele fala: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Cara, é isso. É isso que a gente precisa entender nesse tempo. Novos convertidos têm necessidades. E novo convertido, eu não digo nem aquela pessoa que... Caraca, veio outro estalo aqui que Deus já trouxe ao coração. Nem aquela pessoa que passou pelas águas do batismo ainda, cara. Velho, eu preguei isso no Unflame da Baixada, velho, que é um princípio que vem martelando, o Espírito Santo vem falando fortemente ao meu coração, cara, que antes do arrependimento vem o relacionamento. Você vê aqui que a gente está falando certeza da salvação, mas tudo isso aqui é um processo de acompanhamento. É um processo de acompanhamento, é um processo de restauração. Quando a pessoa vai tendo um encontro com a palavra, ela vai enxergando coisas que precisam mudar, porque é a palavra que mostra, né? Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra vai mostrar coisas que a gente precisa mudar. Né? Coisas que no nosso caminhar precisam mudar, sabe? Mas é preciso amor e aceitação, é preciso ter alguém, relacionamento. Relacionamento. Cara, Zaqueu, o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu queria conhecer Jesus, deu o jeito dele, subiu na figueira brava. Quando Jesus fala para ele, Jesus disse para ele: Zaqueu, se arrependa dos seus pecados. Ele falou isso. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus estava mostrando uma lição aqui pra gente. Cara, primeiro eu dou preferência pro relacionamento. Aleluia. Aí eu imagino Jesus lá na casa de Zaqueu, sentado na mesa, Zaqueu lá comendo, não sei. Eu fico imaginando assim, essas coisas. Mas quando a gente olha, sabe o que acontece? A gente olha o próprio Zaqueu dizendo, o próprio Zaqueu falando, ele: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eis que eu vou devolver quadruplicadamente. Ele mesmo se arrependeu, mas depois do relacionamento, depois de Jesus ter estado lá na casa dele. Aí Jesus vai e fala, né, aquele discurso, né, que ele diz que Zaqueu também é um filho de Abraão, né, e ele faz toda aquela declaração: e hoje houve salvação nessa casa. É esse direcionamento, gente, que a gente precisa. Então, o novo convertido, o recém-convertido, ele precisa, né, de aceitação, mas de amor e aceitação, né? O amor junto com a aceitação, né? Eu coloquei aqui que são dois lados da mesma moeda. Aí eu botei aqui, foi Paulo quem estabeleceu essa regra ao escrever aos Tessalonicenses.
Alguém pode ler aí pra gente, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Eu prometo que eu tô acabando. Isso aqui é a parte finalzinha já, tá? Alguém pode ler pra gente? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Algum voluntário? É O qual? Jairo de novo. Vai lá, Jairo. É qual? 2:8? Versículo 2, não, capítulo 2, versículo 8. Ah, tá. Assim nós, sendo vós tão aperfeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda mais as nossas próprias almas, porquanto nós eres muito, muito queridos. É isso mesmo? É isso mesmo. Só que a tua tradução está um pouco diferente. Na minha aqui que eu separei está dizendo assim: sentindo assim tanta afeição por vocês. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os cristãos lá de Tessalônica. Assim, tanta afeição, sentindo nós tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Cara, é isso. O apóstolo Paulo aplicou isso, amor e aceitação. Amor e aceitação, né? Eu coloquei aqui, não era sem razão que os crentes de Tessalônica tinham um testemunho cristão tão poderoso, né? Se você quer aprender sobre a igreja consolidada, tem que ler as cartas de Tessalonicenses. É forte. Aí aqui, 1 Tessalonicenses, eu vou ler para vocês, capítulo 1, versículo de número 7, versículo 8, diz assim para a gente: assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isto, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Além do evangelho, o apóstolo Paulo, ele disse, né, que decidiu dar para eles não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida dele. A própria vida dele. Eles se tornaram muito amados. Então isso aqui fala de relacionamento. Isso aqui fala de relacionamento. Cara, a koinonia, comunhão. Igreja é isso, não é divisão, não, é koinonia, comunhão. Seguindo adiante, né? 1 Tessalonicenses 2, agora do 17 ao versículo 20. Quando distante daqueles irmãos, Paulo os trazia constantemente diante de Deus em oração. Eles estavam sempre na oração de Paulo. Ele dizia: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Olha como Paulo via, né? Ele via como recém-convertidos, como crianças na fé, né? Que haviam recentemente iniciado a sua vida espiritual e tinham uma necessidade de estar ali diante deles, né? Aí eu coloquei aqui, pense nisso por um momento. De que um bebê precisa? Alguém pode responder aí no chat? De que um bebê precisa?
Quando a gente fala de um recém-convertido, a gente está falando de um recém-nascido, alguém que está começando no reino de Deus. Cuidados, cuidado e atenção, carinho, amor e cuidado. Que mais? Alimento, precisa de cuidados, alimento, proteção e colo, relacionamento forte. Sabe do que o bebê precisa primeiramente? Ele precisa primeiramente de amor. Aí, ó, botaram amor. Amor. Sem isso, ele morre. Aí é onde eu encerro com uma ilustração, né? Foi feita uma pesquisa num grande hospital. Os funcionários, né, que trabalhavam na parte do berçário, né, tinha uma sala, tinha a parte da porta, tinha todos os bercinhos, né, e todos aqueles recém-nascidos que tinham nascidos naquela semana, e fizeram essa pesquisa. E eles observavam que os recém-nascidos que estavam nos berços próximos da porta pareciam mais saudáveis do que aqueles que estavam no fundo da sala. E queriam saber por quê. Vocês querem saber por quê? Porque eles descobriram que os bebês que estavam junto à porta, eles recebiam mais atenção das enfermeiras, né, que quando elas entravam e saíam, elas passavam por ali e brincavam com eles, né? Brincavam com eles, estavam sempre em contato, pegavam eles no colo, né, abraçavam, falavam com eles. Por essa forma que os da porta estavam mais saudáveis do que aqueles que estavam mais no fundo. Por causa dessa atenção, por causa desse compartilhar de amor. E na vida espiritual também é assim, né? Os filhos espirituais, eles necessitam de amor e de aceitação e de um cuidado amoroso. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Acho que eu não fui muito tempo não, né? Mas tá aí, com a graça de Deus. Espero que o teu coração esteja queimando já para poder colocar em prática. Observe os novos convertidos, abracem eles em nome de Jesus, e que a gente possa entender como Timóteo aquilo que você ouviu, né, aquilo que você me ouviu dizer. Confia-o a homens fiéis e idôneos. Invista na vida das pessoas. Invista vida. É vida na vida, gente. É vida na vida. Vamos aplicar isso dentro da nossa juventude, né? E como a gente ouve sempre, né? A juventude é o futuro da igreja. Vamos abraçar esse entendimento mesmo. Futuro da igreja, vamos fazer a diferença. Que os futuros obreiros, eles tenham um olhar como o olhar de Cristo, não um olhar de condenação, que venha aceitar os novos, que venha desenvolver relacionamento, cuidar das feridas, depois, né, a pessoa vai se arrependendo. Vamos aplicar isso em nome do Senhor Jesus. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, essa aula está gravada, né? A gente vai ver, porque praticamente a metade participou aqui, né? A metade participou e acho que falta a outra metade. Se for para encher o grupo, não dá, né? Só ficar lá de enfeite não dá. A gente precisa aplicar isso aí, gente. Colocar em prática. Vamos fazer uma oração para consolidar, por favor? Em nome de Jesus, feche teus olhos comigo, Pai. Muito obrigado por esses ensinamentos valiosos que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa continuar aquecendo o nosso coração, Pai, nesse tempo.
para fazermos a diferença dentro da nossa juventude, meu Deus, e consequentemente, Pai, a juventude sendo o futuro da igreja, Pai, o futuro da nossa igreja, Pai. Meu Deus, eis-nos aqui como Timóteo, Pai, era para o apóstolo Paulo. Nós queremos, Pai, nos colocar diante do Senhor e pedir mesmo que o Espírito Santo possa nos guiar em tudo, assim no acompanhamento com os novos convertidos, como também para que a gente possa identificar esses homens, mulheres fiéis e idôneos, competentes, meu Deus, que o Senhor já tem trabalhado na vida deles, na vida delas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa capacitar a cada um de nós para que possamos transmitir a vida de Cristo para cada um deles, em nome de Jesus. Muito obrigado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Eu agradeço ao Senhor por cada vida que esteve presente do início até o fim, que ouviu, meu Deus, vai aplicar essa aula. Meu Deus, eu creio, Pai, em uma grande multiplicação, em um grande crescimento no trabalho da juventude local, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor pela outra metade que não pôde participar aqui. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor alcance o coração deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que possamos também estar juntos na próxima, para a glória e para a honra do Teu nome. Obrigado, Jesus, e amém, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Ó, finalizando aqui, ó. Bebendo água, hein? Glória a Deus por isso. Semana que vem, a gente vai entrar na segunda etapa. Agora, a gente falou do novo convertido, né? Agora, na próxima aula, a gente vai entrar nas necessidades básicas de um discípulo em crescimento, né? A gente vai entrar nas necessidades básicas de um discípulo em crescimento, né? Um discípulo que você já encontrou o fiel e o idôneo. A gente vai entrar nas necessidades básicas para nutrir, para que ele possa crescer mais ainda, tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês, até a próxima.